Estimados alunos, estimados ouvintes, isto é uma conferência adicional na qual eu vos explico por muitas perguntas que me têm sido feitas e por me perguntarem qual é a religião que eu sigo. Eu quero vos deixar claro que no hermetismo não existe religião nenhuma por trás. Nós abominamos as religiões e achamos que muito bem, elas podem ser dadas ao público em geral, mas normalmente o que as religiões procuram é controlar as pessoas nos locais onde estão instaladas. E nós podemos fazer isto com todas. O hermetismo prima pela busca do conhecimento interior e pela busca da sabedoria interna. Um evangelho apócrifo, o Evangelho de Tomé, precisamente fala dessa verdade. Entre esse e outros, nos quais o próprio Jesus Cristo fala contra as religiões e explica que o conhecimento está dentro das pessoas. E são dadas várias chaves. Qual é a nossa opinião sobre as religiões? As religiões são feitas por homens, não são feitas por Deus. O problema é que depois consideram-se verdadeiros homens deuses dentro das religiões. No cristianismo, os papas são considerados santos e são canonizados, e alguns eram assassinos brutais, que deram cartas papais e carta branca à Inquisição, que queimou milhares e milhares de pessoas. Pessoas que se lhes opunham e raramente se procurava realmente combater o mal. Simplesmente era controle social. Se nós pegarmos as religiões principais do mundo, vamos encontrar em muitas delas autênticas anedotas. Por exemplo, o cristianismo, que deveria pregar o amor, criou as cruzadas e a Inquisição. Nunca se matou tanto como em nome de Jesus Cristo. Autênticas assassinas. Jesus Cristo nunca falou disso. Nunca mandou ninguém matar ninguém. Disse ame ao próximo como a ti mesmo. Disse faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti. Mas a religião nunca cumpriu isso. Isso não significa que todos dentro dela sejam maus. Significa que simplesmente para o hermetismo as religiões não têm valor nenhum. Porque levam uns seres humanos a seguirem outros. Homens a seguir homens. O hermetismo leva homens a seguir o Deus interior e a chegarem ao conhecimento divino por si próprios. Pela própria centelha divina da qual todo e cada ser humano é portador. Portanto, eu não professo religião nenhuma. Muitas vezes eu falo da grande tecnologia mental que existe dentro do budismo tibetano. E existe dentro desse sistema, e vários sistemas, há seres que foram extraordinários. Mas não caiamos na ideia de pensar que aquilo é o que eles dizem. Porque quando a China invadiu o Tibete, os monges saíram escondidos, que não foram assassinados. Saíram escondidos em carroças. Onde é que estão os deuses a fugir com o rabinho entre as pernas do exército chinês? Os ditos homens-deuses, aqueles dizem que são Budas, chamam outro nome, onde é que estão? Depois há uma explicação sempre, que é o karma, e por aí fora. Há sempre explicações, mas o facto é que se nós estudarmos os magos herméticos ao longo da história, eram magos que punham e mandavam, punham e depunham reis. E os reis faziam o que os magos lhes diziam. Podemos começar com John Dee e chegar a Apolónio de Tiana. Sempre foram respeitados. Os grandes magos herméticos sempre foram respeitados. E sempre tiveram um grande poder. E nunca seguiram religiões. O islamismo, creio que hoje em dia não é necessário explicar, está à vista de todos no que derivam. O islamismo faz o que o cristianismo fez. Eu não sigo nenhuma religião. O hermetismo abomina as religiões. Porque as religiões são sistemas de controle dos seres humanos. Enquanto elas servem para dar ética, princípios e moral, muito bem, mas o problema é quando elas fomentam uma entrega e uma devoção absoluta àquela e só àquela religião. E dentro delas vão sempre aparecer os santos, vão sempre aparecer os iluminados, mas que depois, na realidade, essas provas não acontecem. Não se vêem. Vemos os escândalos no Vaticano todos os dias por guardarem dinheiro de narcotraficantes, de ditadores. Vemos no islamismo tudo o que se tem passado, desde os ayatollahs do Irão até aos fundamentalistas islâmicos que têm causado um verdadeiro terror no mundo. Isso é religião. E o hermetismo não tem religião. O hermetismo ensina-vos a acreditarem a vocês próprios. No budismo toda a gente fala dos mestres iluminados e dos grandes lamas. Onde é que eles estavam?
Os iluminados, como sempre, sabem deixar o mundo nas suas regras e fazem o seu caminho e ensinam uns poucos. Agora, há iluminados em todo o lado e onde é que eles estão? Não se encontram. Os iluminados estavam a fugir em carroças, com o rabinho entre as pernas do exército chinês. Onde é que estavam os deuses? Onde é que estavam os homens deuses? Onde é que estavam as encarnações do Buda perfeito? Onde é que estavam? Enquanto milhares e milhares de pessoas foram assassinadas. Eu quero que vocês compreendam que o hermetismo combate estas coisas. Isso é um caso recente. É muito fácil proclamar iluminados quando os iluminados não têm que provar que o são. Basta que alguém o diga. Nós combatemos isso. Nós não falamos de iluminados. Cada pessoa sabe o seu nível de progressão e a essa pessoa lhe interessa. E baseado naquilo que estuda e experimenta, normalmente produz bibliografia. E esta bibliografia é baseada na experiência e em prática ativa. Eu já citei alguns nomes de colegas meus que depois estão mais ou menos envolvidos noutro sistema. Mas o hermetismo é um caminho pessoal. E é um caminho no qual se descobre Deus no interior e no qual se descobre um acesso e uma fonte à sabedoria pelo interior. Claro que aqueles que praticam determinadas religiões vêm dizer 1000 coisas acerca disto. Não lhes interessa. O que lhes interessa é que continuem a seguir os veneráveis mestres que têm lá. Pois eu digo-vos, não sigais ninguém, sigai-vos a vocês próprios. Sigai-vos a vós mesmos. Isso é o hermetismo. Encontrai a sabedoria que existe dentro de cada ser humano. Nós damos umas práticas, damos métodos e damos ferramentas necessárias para que vocês cheguem a esse ponto. E daí para a frente o caminho é vosso. Vocês escreverão, deixarão uma obra vossa, aqueles que o quiserem fazer. Mas o caminho é vosso. Vocês não me seguem a mim. Não pensem que seguem o mestre Haharu Kahuti. Vocês podem seguir métodos que eu deixo. Mas seguem-se a vocês próprios. Eu não sigo religião nenhuma. Respeito cada uma delas, mas não as sigo. Quem vos garante que o indivíduo da religião A, B, C ou D pode ser seguido? Porque na boca deles todos são santos e todos são iluminados. Infelizmente as provas que se veem normalmente são muito contrárias. Tenho muito respeito a este Papa. Tenho muito respeito ao Dalai Lama. E tenho muito respeito a algum tipo de islamismo que se pratica não fundamentalista. Mas a religião não é feita para um estudante de hermetismo. Porque a religião pede-vos para acreditar. E nós pedimos-vos para porem em prática, para testarem e aprenderem. Eles terão 1000 motivos para vos tentar convencer. Terão belíssimos discursos para vos tentar levar aos sistemas de estudo que tenham. E falam bem. Caramba, se eles falam bem. Falam bem. Mas o problema é que eles falam. Mas depois não mostram. No hermetismo, nós temos um sistema de graus. E cada estudante, ao evoluir de um grau para o outro, tem que demonstrar aquilo que é capaz de fazer. E se não o demonstrar, não sobe. Isto funciona assim. Leiam o caminho do verdadeiro adepto de Franz Bardon. No final de cada grau, vocês têm objetivos. E têm que os cumprir. E se não os cumprirem, não passaram o grau. Isso nas religiões não aparece. É tudo muito amalgamado. Ninguém verifica bem o nível de realização que aquela pessoa tem. Porque não interessa. Porque assim é fácil considerar a A, B, C ou D iluminado e depois dar uma explicação para porque é que naquele dia a pessoa não fez A, B, C, D, ou porque vem sempre uma explicação metafísica quando a única explicação é que não tiveram poder para o fazer. Não há outra. E são homens perfeitamente comuns. Quando me voltarem a perguntar se eu sigo alguma religião, eu digo-vos sempre a mesma coisa. O hermetismo não tem religião por trás. Vocês podem pertencer àquela religião que muito vos bem apetecer, mas nós não seguimos religião nenhuma. As religiões nada mais têm feito que enganar as pessoas ao longo dos séculos. Convencer caminhos para paraísos, caminhos para a iluminação, caminhos para as terras puras. Ponham-lhes o nome que quiserem. E as pessoas levam anos
a praticar determinados sistemas para depois perceberem que estão exatamente na mesma. O problema é que há muitos que não percebem e caem na mitomania. No hermetismo nós somos práticos e concretos. Façam e verifiquem resultados. É assim que se funciona. Por isso lhe chamamos ciências ocultas. Porque o método é experimental. Verificamos aquilo que fazemos. Não acreditamos. Nós sabemos. Deus vos acompanhe.